O grito do João rasgou a noite com tanta violência que até a mãe dele congelou por um momento. 3 dedos da sua mão direita estavam dobrados num ângulo antinatural, e eu estava descalça à porta da casa de banho, com o lábio rebentado, a face a arder e marcas vermelhas nos pulsos. No chão jazia o meu vestido de noiva machucado. Tinham passado apenas algumas horas desde o momento em que ele jurara proteger-me. Ela atacou-o, gritou a Filomena. Chamem a polícia. Olhei para o meu marido. Ainda momentos antes, era ele quem me segurava à força. Tinha sido ele a bater-me quando tentei libertar-me das suas mãos. E a minha sogra não tinha vindo ao nosso quarto às 2 da manhã para nos desejar felicidades. Veio com um portátil, documentos e uma exigência. Eu tinha de assinar. Sim. Parti 3 dedos ao João, mas aquele não era o fim. Era apenas o início de algo que, como vim a descobrir mais tarde, tinha começado ainda antes do nosso casamento. Por isso, não interrompas esta história antes do fim. Escreve nos comentários de onde nos escutas, e se gostas de histórias onde a verdade vem ao de cima passo a passo, subscreve o canal, porque vais perceber já a seguir o motivo pelo qual, naquela noite, deixei de ser a esposa que se podia forçar a ficar em silêncio. Ainda na manhã desse mesmo dia, eu estava convencida de que iria começar o capítulo mais tranquilo da minha vida. Era 18 de outubro, um sábado. O porto acordou sob um céu cinzento e baixo, e os passeios molhados de cedo feita refletiam as luzes dos elétricos como espelhos estilhaçados. Eu estava à janela do meu apartamento, numa das ruas transversais à rua de Júlio Dines, a ver as gotas de chuva escorrerem pelo vidro. Na cadeira estava pendurado o meu vestido de noiva. Simples, sem cristais, sem uma cauda de 6 metros, sem nada do que a Filomena considerava adequadamente representativo. Naquela altura, eu ainda conseguia sorrir com isso. Tinha 33 anos e trabalhava como analista de risco de crédito. Não era rica, não tinha motorista, nem um apartamento num arranha-céus com recepção. Tinha, no entanto, algo que durante muito tempo não soube valorizar. A minha própria profissão, as minhas próprias poupanças, a minha própria casa e a certeza de que as contas estavam pagas antes de comprar algo para meu prazer. Isto último trouxe de casa. O meu pai passou 31 anos a reparar elétricos na STCP. Voltava do trabalho com manchas pretas de óleo debaixo das unhas e dizia sempre que um homem pode ganhar pouco, mas nunca pode deixar de perceber onde gasta o dinheiro. A minha mãe costurava, geralmente para outras mulheres, fazia vestidos de comunhão, cortinados, arranjos em casacos, às vezes algo para um casamento. Nunca foram pessoas de causar grande impacto num primeiro encontro, mas ao segundo, sabia-se de imediato que se podia confiar neles. O João vinha de uma casa completamente diferente, não de uma grande fortuna, como a mãe dele gostava de sugerir, mas de uma família que há anos se esforçava imenso para parecer mais abastada do que realmente era. Os Reis geriam uma empresa de eventos, casamentos, jubileus, galas corporativas, banquetes. O armazém deles estava cheio de castiçais, porcelanas, toalhas de mesa, cadeiras douradas e paredes decorativas de flores. Nas fotografias tudo brilhava. Nunca cheguei a ver os balanços da empresa, e esse foi o segundo erro que eu não consegui detetar na altura. Conheci o João 2 anos e meio antes, numa formação para pequenos empresários. Ele conduzia a parte sobre a construção de relações com os clientes. Eu estava sentada na fila de trás e corrigia nas minhas notas algumas das suas afirmações demasiado otimistas sobre crédito de maneio. No final do evento, ele aproximou-se de mim e disse que eu era a primeira pessoa que, durante a sua apresentação, tinha franzido a testa como uma revisora oficial de contas. Fez-me rir. Durante os primeiros meses, ele foi atencioso. Lembrava-se de como eu bebia o café. Não me pressionou para ir viver com ele ao fim de 3 semanas. Era capaz de me ir buscar ao escritório só para caminhar comigo 10 minutos antes de ter de voltar para Penafiel. Quando lhe disse que não queria um casamento de ostentação, respondeu que também não queria. Hoje sei que o João tinha um talento extraordinário para concordar comigo sempre que isso não lhe custava absolutamente nada. O primeiro atrito sério surgiu meio ano antes do casamento. Estávamos a falar sobre dinheiro. Sem discussões, com naturalidade. Eu disse que, depois de casarmos,
Queria ter uma conta conjunta para as despesas comuns, mas queria manter também as nossas contas separadas. Queria que cada um de nós tivesse o seu próprio fundo de emergência. O João torceu o nariz e perguntou para que precisava eu de um fundo de emergência contra ele. Ri-me nessa altura. Não é contra ti, é para mim, da mesma forma que tu podes ter o teu. Isso soa a um plano de emergência para um divórcio. Isso soa a ser adulto. Ele ficou em silêncio por uns segundos. Depois beijou-me a testa e disse que estava bem, que não ia discutir riscos com uma analista de risco. Dei o assunto por encerrado. A Filomena não soube disso uma semana depois. Não sei através de quem. Provavelmente através do João. Durante o almoço de domingo, colocou à minha frente um prato de canja e disse com um tom de quem comenta o estado do tempo que, na família deles, as mulheres não escondem o dinheiro em gavetas separadas depois de casar. Pousei a colher. Não escondo dinheiro. Simplesmente quero ter a minha própria conta. A minha própria conta. O meu próprio apelido. A minha própria casa. Ela sorriu de forma fina. Para que precisas tu de um marido, afinal? O João estava sentado ao meu lado e não disse nada. Eu devia ter guardado na memória o silêncio dele com muito mais exatidão do que as palavras dela. Um mês depois, anunciei que após o casamento iria manter o apelido Costa. Podia acrescentar Reis, mas não queria. O meu apelido estava no meu diploma, nos meus contratos, nas publicações do setor e nos documentos que usava há anos. Para mim era uma questão prática. Para a Filomena, uma ofensa. O apelido Reis envergonha-te? Perguntou ela. Não, mas Costa também não me envergonha. O teu pai arranjava carruagens de elétricos. Devia saber que cada carruagem tem de estar atrelada à locomotiva. Olhei para ela. Uma pessoa não é uma carruagem. Fez-se silêncio. O João deu-me um toque subtil por baixo da mesa, como se me pedisse para não responder. No caminho para casa, disse que a mãe era de outra geração. Não a provoques. Essa foi uma daquelas frases que mudam de significado com o tempo. Na altura ouvi deixa-a em paz. Mais tarde percebi que significava cede tu, porque eu não tenciono impor limites. Apesar de tudo, preparamos o casamento com tranquilidade. 74 convidados, sem uma orquestra de 20 pessoas, sem fogo de artifício, sem limusina. A Filomena argumentou que, visto que a empresa deles tinha um espaço próprio perto de Penafiel, a Quinta das Tilhas, seria um absurdo financeiro pagar a um estranho. Parecia sensato. E a verdade é que o salão estava lindíssimo, com tijolos antigos, vigas de madeira, janelas altas e, lá fora, um jardim molhado, onde as folhas amarelas se colavam aos caminhos de pedra. Na sala de jantar havia arranjos baixos de rosas brancas e eucalipto. Não exageraram na decoração. Até a Filomena admitiu que o minimalismo pode parecer caro se for feito por pessoas com bom gosto. Aquilo era um elogio na língua dela. A cerimônia decorreu sem problemas. Quando o João disse o sim, olhou-me nos olhos. A voz dele chegou a tremer ligeiramente. Segurou-me a mão, e eu acreditei de verdade que, fosse o que fosse de difícil entre mim e a mãe dele, ficaria à porta do nosso casamento. Acreditei que ele me tinha escolhido a mim. Hoje, essa frase dói mais do que a bofetada. O primeiro momento estranho aconteceu depois das 11 da noite. Uma das tias entregou-nos um envelope e brincou dizendo para não o gastarmos todo de uma vez na lua de mel. O João passou-o à Filomena. A mãe guarda-os todos no cofre, explicou ele. Olhei para ele. Por que razão a tua mãe? Porque alguém tem de tomar conta do dinheiro enquanto vocês dançam, respondeu a Filomena antes que ele pudesse dizer alguma coisa. Eu posso tomar conta dos meus próprios presentes. Dos nossos, corrigiu-me o João. Dos nossos, repeti. Com ainda mais razão, podemos contá-los os dois amanhã. A Filomena ergueu as sobrancelhas. Beatriz, não faças figuras à frente dos convidados. Eu não estava a fazer figuras. Esse era exatamente o problema. Cada vez que eu dizia não, alguém agia como se eu estivesse a levantar a voz, embora falasse num tom perfeitamente normal. O Marco Branco, gerente do turno da noite na Quinta das Tilhas, estava a poucos metros de distância. Mais tarde, ele lembrou-se dessa conversa com extrema precisão. Naquele momento, não reparei nele. Depois da meia-noite, os convidados começaram a ir embora. A chuva parou. No parque de estacionamento acumulavam-se pequenas poças,
e as árvores molhadas cheiravam intensamente, quase a amargo. A minha mãe abraçou-me com força e perguntou se estava tudo bem. Claro, respondi. De certeza. Mãe, estou feliz. Disse aquilo com convicção, e foi verdade por mais 2 horas. A suíte nupcial ficava no primeiro andar da parte antiga do edifício. Uma cama grande, cortinados pesados, uma casa de banho com chão de pedra e uma janela virada para o jardim. Quando entrei, as pernas doíam-me tanto dos saltos altos que descalcei os sapatos logo à porta. O João riu-se. A senhora Costa regressa à natureza. A senhora Costa está farta de elegância. A senhora Costa vai contar os envelopes amanhã? Olhei para ele por cima do ombro. Juntos. A mãe pode fazer isso mais depressa. Eu não quero que a tua mãe conte o nosso dinheiro. O sorriso dele apagou-se por um segundo. Tens mesmo de começar com isso agora. Não estou a começar. Estou a responder. Ele entrou na casa de banho sem dizer palavra. Tirei os brincos. Encontrei um gancho no cabelo que tinha passado metade da noite a espetar-se-me no couro cabeludo. Sentei-me na beira da cama e senti o silêncio pela primeira vez desde a manhã. Eram 2h13 da madrugada. 1 minuto depois, alguém bateu à porta. 3 pancadas curtas. Pensei que talvez os funcionários tivessem trazido água ou alguém tivesse deixado o telemóvel esquecido. Abri. A Filomena estava no corredor num vestido azul escuro, já sem as joias. Numa mão segurava o portátil, na outra uma pasta preta e fina. Debaixo do braço trazia um saco de pano, o mesmo onde tinha colocado os envelopes durante toda a noite. Tratamos de uma coisa rápida e deixo-vos em paz, disse ela. Não perguntou se podia entrar. Entrou. O João saiu da casa de banho em camisa e calças de fato. Tinha o cabelo molhado e, quando viu a mãe com a pasta, não perguntou o que estava ali a fazer. Esse foi o detalhe que, de início, não compreendi. Ele simplesmente sentou-se. A Filomena pousou o portátil na mesa, tirou os documentos e ligou a luminária. O que é isto? Perguntei. Uma formalidade. Que formalidade? A empresa tem de acertar contas com os fornecedores na segunda-feira. Uma transferência de um cliente atrasou-se. Nada de grave. Um curto-circuito de liquidez. Eu conhecia muito bem aquela expressão. Um curto-circuito de liquidez podia significar 3 dias. Também podia significar uma empresa à beira do abismo. Quanto? Perguntei. A Filomena olhou para o João. Ele pigarreou. Cerca de 130 mil euros. Senti um aperto no estômago. 137.400 euros, precisou a Filomena, já que temos de ser pedantes. O meu instinto profissional ativou-se mais depressa do que as emoções. Prazo? Fonte de reembolso? A Filomena suspirou. Beatriz, não estamos nas tuas formações. Eu pergunto por que a senhora entrou no meu quarto depois das 2 da manhã com documentos financeiros. O João levantou as mãos. Amor, tem calma. Estou calma. O que querem que eu assine? A Filomena empurrou o documento na minha direção. Li a primeira página, depois a segunda e a terceira. Não era uma formalidade. A empresa Reis Eventos ia celebrar um contrato de financiamento a curto prazo com um credor privado. O documento que me puseram à frente dizia respeito a uma fiança. Na prática, eu ia juntar-me como fiadora, garantindo o valor com o meu patrimônio pessoal, o meu apartamento, as minhas poupanças. Durante alguns segundos, só ouvi o zumbido monótono da ventilação. Não vou assinar isto. A Filomena nem piscou. Lê até ao fim. Já li o suficiente. Beatriz, a mãe já explicou que é só por umas semanas, interveio o João. Olhei para ele. Tu sabias? Ele não respondeu logo. Foi o suficiente. Tu sabias? Repeti. Eu sabia que havia um problema temporário. Tu sabias que queriam que eu fosse fiadora. Não exageres com o querem. É a empresa da família. Não é minha. A Filomena bufou. A partir de hoje, és da família. Ou se calhar só és quando é para beber champanhe e adotar o apelido do marido, que nem sequer quiseste adotar. Senti um calor subir-me à nuca. Ainda não era medo. Era raiva. Não vou assinar um documento sobre uma dívida de uma empresa que nunca vi antes. Nesse caso, usamos o dinheiro dos envelopes, declarou a Filomena. Não, como assim não? Amanhã contamos tudo com o João. Depois decidimos o que fazemos com eles. O João já decidiu. Virei-me para o meu marido. Já decidiste? O João esfregou as fontes.
A empresa devolve-nos o dinheiro. Quando? Beatriz, quando? Ele calou-se. A Filomena levantou-se. Passaste a vida inteira a calcular as prestações dos créditos dos outros e agora vens dar-nos lições sobre o que significam 100.000 euros. O meu filho tirou-te de uma vida onde os teus pais contavam cada cêntimo contra a luz, e tu, na tua primeira noite de casada, comportas-te como uma credora. O meu pai podia contar cada cêntimo, disse eu, mas nunca tentou apoderar-se do dinheiro dos outros. Fez-se um silêncio sepulcral. A Filomena cerrou os olhos. Tem cuidado. Com o quê? Com o tom. Estou a falar normalmente. Estás a falar como uma mulher que acha que as folhas de cálculo a transformaram em alguém da alta sociedade. Não transformaram. Continuas a ser a rapariga do apartamento onde as toalhas secavam em cima dos aquecedores. E é por isso mesmo que devias perceber a sorte que te calhou. Dei uma gargalhada curta. Não de diversão. Sorte. O casamento com o João. O João estava ali, sentado ao lado, a olhar para o chão. Aquilo foi pior do que as palavras dela. Saiam do nosso quarto, exigi. A Filomena ergueu o queixo. Como é? São 2 da manhã. Não vou assinar nada. Não lhe vou dar dinheiro nenhum. Por favor, saia. Esse dinheiro é do meu filho. Metade pode ser dele. A senhora não leva nada. Amanhã será tarde demais. Isso não é problema meu. Foi então que vi a mudança no rosto dela. Não foi um grito, nem histeria. Foi algo muito mais perturbador, como se durante a noite inteira tivesse desempenhado o papel da sogra educada e agora decidisse que o espetáculo tinha acabado. O teu problema vai começar quando o meu filho perceber com quem casou, disse ela em voz baixa. Estiquei o braço para apanhar o meu telemóvel, que estava na cômoda. A Filomena estava mais perto. Pegou nele primeiro. Devolva-me isso. Primeiro terminamos a conversa. O telemóvel é meu. E o que vais fazer? Ligar a mamã? Dei um passo na direção dela. Por favor, devolva o meu telemóvel. Ela recuou a mão. Senta-te. Não, Beatriz. Foi a vez de o João falar. Não faças disto um circo. Virei a cabeça. A tua mãe tirou o meu telemóvel. Ela devolve-tu já a seguir. Tem de o devolver agora. Estendi a mão. A Filomena deu um passo atrás. Agarrei no telemóvel. Ela cerrou os dedos. Por um momento, ficamos frente a frente, ambas a segurar o mesmo aparelho. Larga, ordenei. Aprende a ter respeito. Larga! Ela puxou o telemóvel para si com força. Eu não larguei. E foi aí que a outra mão dela me atingiu a cara. Não foi uma bofetada de cinema. Não me fez rodopiar no sítio. Senti um estalo seco, um ardor debaixo do olho e o sabor metálico no interior do lábio, onde o dente rasgou a pele. O telemóvel caiu no tapete. Fiquei a olhar para ela. Estupefata. O que é que a senhora fez? A Filomena respirava de forma ofegante. Não levantes a mão para mim. Foi a senhora que me bateu, porque me puxaste. Baixei-me para apanhar o telemóvel. Ela agarrou-me pelo braço. Empurrei-lhe a mão. Não me toque. O João levantou-se de um salto. Durante um segundo ingênuo, pensei que ele finalmente a ia travar. Em vez disso, agarrou-me por trás pelos 2 braços. Acalma-te. Larga-me. Primeiro paras de te debater. João, larga-me. A Filomena apanhou o telemóvel do chão. Estás a ver? Disse ela para ele. É isto que ela é de verdade. Consegui soltar um braço. O João apertou com mais força a outra mão no meu pulso. A dor subiu-me até ao cotovelo. Larga-me. Para. És tu que me estás a segurar. Virei-me bruscamente. O rosto dele estava perto. Vi ali. Vi nele algo que nunca tinha conhecido. Não era preocupação. Não era hesitação. Era a fúria de um homem que de repente deixou de ser obedecido. Se não provocasses a mãe, nada disto teria acontecido, disse ele. E depois, bateu-me. A mão aberta dele acertou na mesma face que a Filomena tinha esbofeteado momentos antes. O mundo escureceu por um segundo. Não desmaiei. Simplesmente tudo ficou reduzido. O zumbido da ventilação, a luz do candeeiro, o sabor a sangue, o pequeno botão branco que caiu do meu vestido e rebolou pelo chão de madeira. Fiquei a vê-lo parar debaixo do armário, e então algo dentro de mim desligou-se. O não-amor, a ilusão. Larga-me, disse mais baixo. O João continuava a segurar o meu pulso. Para de fazer cenas. Larga-me. Acalma-te que eu largo. Percebi que, se ficasse naquele quarto,
Iriam passar o resto da noite a explicar-me que tudo o que estavam a fazer era culpa minha. A porta da casa de banho estava a 3 passos de mim. Eu não era uma atleta, não praticava artes marciais. Um ano antes, a empresa onde trabalhava tinha organizado uma ação de formação de um dia com noções básicas de defesa pessoal para os funcionários que saíam tarde do escritório. Lembrei-me de muito pouco, mas lembrei-me de uma coisa essencial. Muito bem. Se alguém te segurar pelo pulso, não tente ser mais forte do que a mão toda da pessoa. Procura o ponto mais fraco do aperto, o polegar. Rodei o braço na direção do polegar dele e puxei para baixo com força. Libertei-me. Corri para a casa de banho. O João agarrou-me no ombro por trás. Onde vais? Afasta-te de mim. Libertei-me novamente e empurrei a porta. Era pesada, de madeira, assente numa dobradiça de mola, para que se fechasse sozinha atrás do hóspede. Entrei. Queria trancá-la por dentro. O João enfiou a mão na fresta. Beatriz, abre. Não me toques. Ele tentava empurrar a porta para trás. Eu puxava-a para mim. A Filomena gritava qualquer coisa do quarto. De repente, o João puxou com mais força. A porta bateu na parede. Depois, a mola puxou-a de volta com violência. Ouvi um estalo e logo a seguir o grito dele. Larguei a maçaneta. O João recuou, segurando a mão direita contra o peito. 3 dedos pareciam estar muito mal. Mesmo muito mal. A Filomena soltou um guincho. O que é que tu fizeste? Fechei a porta e rodei a chave. As minhas mãos tremiam tanto que deixei cair o telemóvel 2 vezes antes de conseguir marcar o número de emergência. Número de emergência 112. Em que posso ajudar? Encostei as costas à porta. Fui agredida pelo meu marido e pela mãe dele. O meu marido tentou prender-me. Ele está ferido na mão. Estamos na Quinta das Tilhas, perto de Penafiel. Por favor, enviem uma patrulha da GNR e uma ambulância. Do outro lado houve uma breve pausa. A senhora encontra-se num local seguro neste momento? Olhei para a fechadura. Estou trancada na casa de banho. Por favor, não saia se sentir ameaçada. Do lado de fora a Filomena gritava. Ela atacou-o. Estás a ouvir-me? Eu vou contar-lhes tudo. O João gemia de dor, e eu estava sentada no chão frio de pedra, vestida apenas com uma combinação branca por baixo do vestido de noiva que tinha conseguido despir parcialmente, e pela primeira vez percebi que o meu casamento tinha durado menos do que uma noite. A patrulha chegou passados uns 15 minutos. A ambulância logo a seguir. Não me lembro exatamente quem bateu primeiro à porta da casa de banho. Lembro-me apenas de uma voz masculina a dizer: aqui é a guarda. Por favor, abra se puder fazê-lo em segurança. Destranquei a porta. No corredor estavam 2 guardas. Atrás deles o Marco Branco com uma camisa preta e um crachá. Ele viu a minha cara e desviou imediatamente o olhar para o agente da autoridade. Eu disse que achava que ela estava ferida, comentou ele. Mais tarde, essa frase revelou-se mais importante do que qualquer um de nós poderia imaginar na altura. O João estava sentado na cama. O paramédico inspecionava-lhe a mão. A Filomena estava ao lado a falar tão depressa que quase não fazia pausas para respirar. Ela enlouqueceu. Atacou-me a mim. Depois atirou-se ao João. Entalou-lhe a mão de propósito. Ela estava a beber. Façam o favor de verificar quanto ela bebeu. Um dos guardas levantou a mão. Por favor, pare. Vamos conversar com cada um em separado. A Filomena calou-se contrariada. O outro militar aproximou-se de mim. A senhora precisa de assistência médica? Tenho o lábio rebentado. Dói-me a face e o pulso. Quem a agrediu? Primeiro a mãe dele, depois o marido. O João levantou rapidamente a cabeça. Estás a mentir. Por favor, não interfira, disse o militar. Não houve nenhuma cena em que todos acreditassem imediatamente na minha palavra. Ninguém olhou para os meus ferimentos e declarou que o caso era óbvio. Fizeram-se perguntas, separaram-se as versões, registaram-se as horas. Os paramédicos avaliaram as lesões. O guarda perguntou-me se eu tinha consumido álcool. Respondi que tinha bebido 2 copos de vinho durante o casamento e brindei com champanhe. Estava exausta, aterrorizada e furiosa por ter de explicar coisas que, algumas horas antes, me pareceriam completamente impossíveis de acontecer. Mas percebi por que perguntavam. Os factos não têm a obrigação de se parecer com a forma como os recordamos.
têm de ser recolhidos e preservados. O João foi levado para o hospital para fazer exames. Os 3 dedos estavam realmente partidos, um deles com uma fratura exposta. A Filomena foi com ele. Eu também fui assistida. O paramédico sugeriu que eu não ficasse pelo penso rápido no lábio e que, no dia seguinte, documentasse os ferimentos com precisão. O militar disse-me o mesmo, para guardar os relatórios médicos, fotografias, mensagens, tudo. O Marco trouxe-me o casaco. Tem para onde ir? Perguntou. Pensei nos meus pais. Não queria que me vissem às 4 da manhã naquele estado. Liguei a Inês. A Inês Martins era advogada, mas antes de tudo era a minha melhor amiga desde os tempos da pós-graduação. Atendeu ao segundo toque. Beatriz, podes vir buscar-me? Ela não perguntou se era urgente. Bastou-lhe ouvir a minha voz. Onde estás? Chegou em 40 minutos. Quando me viu, não disse, eu não te avisei. Não perguntou por que é que eu tinha ignorado os sinais antes. Não me abraçou com tanta força que eu sentisse a obrigação de ser eu a acalmá-la. Tirou o seu próprio cachecol, deu-mo e disse que íamos para o carro. Fizemos quase todo o caminho para o porto em silêncio. Só à entrada da Avenida da Boa Vista é que ela perguntou se eu lhe queria contar agora ou de manhã. Agora, respondi. Contei tudo, sem floreados. A Filomena, os documentos, os envelopes, o telemóvel, a primeira bofetada, o João, a segunda bofetada, a porta, a mão. A Inês conduzia e não interrompeu uma única vez. Quando terminei, paramos num semáforo vermelho. Ela olhou para mim. Bateste-lhe de propósito na mão? Não. Querias partir-lhe os dedos? Não. Tentaste fugir e trancar-te na casa de banho? Sim. Muito bem. Fixa a ordem exata dos acontecimentos. Não é para inventares nada. Exatamente o contrário. Não acrescentes nada. Não embelezes a realidade. Registra-a. Inês, eu acabei de casar. Eu sei. Ele bateu-me. Eu sei. E a mãe dele apareceu com um contrato de fiança às 2 da manhã. A Inês cerrou os dentes. Também vamos registrar isso. Passei a noite na casa dela. Não dormi. Fiquei deitada no sofá a olhar para o teto. De madrugada, a minha cara começou a inchar. O pulso passou de vermelho a roxo. O lábio latejava. Às 7h18, o meu telemóvel vibrou. Mensagem do João. A mãe diz que estás a tentar fazer de nós criminosos. Sabes muito bem que foste tu que me partiste a mão. Não faças algo de que te possas arrepender mais tarde. Li aquilo 3 vezes. Depois chegou a segunda mensagem. Podemos resolver isto entre nós. Retiras as queixas, pedes desculpa à mãe e nós assinamos apenas uma garantia básica. Eu não avançarei com um processo pelos dedos. Sentei-me. Acordei a Inês. Lê isto. Ela leu. Não respondas ainda. Ele está a condicionar a retirada da queixa à assinatura do documento. Eu estou a ver. É chantagem. Não vou fazer uma qualificação jurídica a partir de um sofá às 7 da manhã. Mas esta é uma mensagem que não podes apagar por nada deste mundo. Tirei capturas de ecrã. A Inês mandou-me exportar a conversa toda, guardar o ficheiro no computador e uma cópia noutro local. Por que tudo isso? Porque as pessoas apagam as mensagens. Os telemóveis avariam-se, as contas desaparecem. Se algo é importante, não deixas a única cópia num aparelho que andas a carregar no bolso. Parecia trivial, e era exatamente por isso que era inteligente. Às 8h30, a minha mãe ligou. Estava a chorar. O que aconteceu? Fechei os olhos. Como é que tu sabes? Aquela mulher ligou-me. Disse que partiste a mão ao João. Beatriz, o que se passou? Pela primeira vez senti uma vergonha absoluta, não porque tivesse feito algo de mal, mas porque uma estranha já tinha tido tempo para contar à minha mãe a história do meu casamento numa versão em que o monstro era eu. Mãe, ele bateu-me. Do outro lado fez-se um silêncio pesado. Quem? O João. Primeiro a mãe dele, depois ele. Ouvi um soluço. Nós vamos buscar-te. Não, estou em casa da Inês. Estou segura. Volta para nós. Eu vou ter convosco mais tarde. A minha mãe ficou calada por um momento. O teu pai já está a calçar os sapatos. Apesar de tudo, quase consegui sorrir. Diz-lhe para se sentar. Ele não se vai sentar, mãe. Está bem, eu vou tentar. Desligamos. 20 minutos depois, vi que no grupo de mensagens da família do lado do João
tinha aparecido uma fotografia da mão enfaixada dele. Por baixo, uma mensagem da Filomena. O João foi brutalmente atacado pela esposa, horas depois do casamento. Estamos em choque. Pedimos paz e orações. Não mencionou a minha cara. Não mencionou os documentos. Não mencionou que esteve no nosso quarto às 2h14 da manhã. Várias pessoas responderam com condolências. Uma tia escreveu que aquela rapariga sempre teve os olhos frios desde o princípio. Pousei o telemóvel e comecei a chorar. Pouco tempo, talvez 5 minutos. A Inês sentou-se à minha frente à mesa da cozinha. Sabes o que é o mais importante agora? Que todos saibam a verdade. Não olhei para ela. O mais importante é que tu não comeces a viver submissa à narrativa deles. Não vamos travar uma guerra num grupo de comunicações familiar. Não tens de convencer cada uma das tias. Tens é de garantir as provas dos factos. Limpei a cara. O que é que eu faço? Primeiro, documentação médica. Depois, escreves a cronologia, hora a hora. A seguir, garantimos o registro de mensagens, documentos, nomes de testemunhas e não assumes qualquer contacto emocional com eles. E se disserem que estou a fugir, não estás a meio de uma campanha eleitoral. Aquela frase ajudou-me a parar mais do que qualquer consolo. Eu não tinha de vencer aos olhos de pessoas que só conheciam a versão alheia. Eu tinha de recuperar o controle sobre a minha própria versão. Nesse mesmo dia, fui ao hospital. O médico descreveu o corte no lábio, o inchaço na face, a equimose no pulso e a dor no braço. Tirei fotografias de manhã, à tarde e no dia seguinte, quando as nódoas negras ficaram mais evidentes. Não foi para as exibir na internet, foi para a documentação. À noite, sentei-me à mesa com um bloco de notas. 2h14. A Filomena entra no quarto com o portátil, a pasta e o saco dos envelopes. 2h18. Conversa sobre a dívida da empresa. 2h21. O documento de fiadora. 2h26. Exigência da entrega do dinheiro dos presentes. 2h31. O roubo do telemóvel. Conhecia os minutos seguintes com menos exatidão. Por isso, escrevi aproximadamente. A Inês elogiou-me exatamente por causa disso. Se não sabes, não finjas que sabes. A precisão não consiste em inventar certezas. No dia seguinte liguei para a Quinta das Tilhas. O Marco atendeu. Dona Beatriz, como se sente? Obrigada. Eu queria pedir-lhe uma coisa. Eu sei que existem câmaras nos corredores. Sim, existem. Não estou a pedir que me envie nada. Quero apenas solicitar formalmente que as gravações da noite do casamento não sejam apagadas no ciclo normal. Podem vir a ser necessárias no inquérito. O Marco adotou logo um tom sério. Compreendo. Pode transmitir isso ao proprietário e confirmar-me por correio eletrônico que o pedido foi registrado? Sim, obrigada. Dona Beatriz, diga. Eu vi a senhora depois de tudo acontecer, antes de a GNR subir. A senhora saiu da casa de banho por um instante, quando o paramédico mandou. Tinha sangue nos lábios. Fechei os olhos. O senhor lembra-se disso? Lembro-me, porque eu perguntei se era para chamar a polícia, e um dos convidados disse que a senhora já tinha ligado. Se lhe perguntarem sobre isso, por favor, conte exatamente o que se lembra. Nada mais. Obviamente, o Marco não era meu amigo. Não me conhecia. Não tinha nenhum motivo para me defender. E era exatamente por isso que as palavras dele tinham tanto peso. 2 dias depois, a Filomena ligou de um número desconhecido. A Inês estava sentada ao meu lado, olhou para o ecrã e disse que eu não era obrigada a atender. Eu quero saber o que ela quer. Sendo assim, não entres em discussões. Atendi. Estou sim. Finalmente sibilou a Filomena. O João está a sofrer por tua causa. O que é que a senhora quer? Que repares o que fizeste. Como? Retiras as tuas acusações. Vais dizer que estavas nervosa, que foi um acidente. A fratura dos dedos foi um acidente. Não tentes brincar com as palavras. Mas a agressão não foi um acidente. Fez-se silêncio. Foste tu que me provocaste. Olhei para a Inês, ela nem se mexeu. Portanto, a senhora admite que me bateu? Não distorças. Eu empurrei-te porque te estavas a comportar como uma louca. E o João defendeu a mãe batendo na mulher. A Filomena levantou a voz. Por tua causa, a empresa pode perder contratos. Tu tens noção do que fizeste? Só tinhas de ajudar a família. Uma assinatura, uma fiança.
Mas tu tens essa mentalidade de pobre entranhada. Estás sempre a guardar o teu pedacinho como um cão a guardar a tigela. Senti a raiva antiga tentar apoderar-se de mim. Respirei fundo, não vou falar de dinheiro nem de retirar queixas nenhumas pelo telemóvel. Por favor, comunique através de um advogado. Beatriz, se nós formos até ao fim, vamos mostrar a todos o que fizeste ao João. Faça o que achar mais correto. Desliguei. As minhas mãos já não tremiam. A Inês olhou para mim por um momento. Muito bem. O que foi muito bem? Não tentaste vencer lá na conversa. As pessoas nestas situações costumam falar demais porque querem recuperar a sua dignidade de imediato e depois arrependem-se de cada frase. Tenho a sensação de que não estou a fazer nada. Estás a fazer. Simplesmente não estás a dar espetáculo. Esse foi o momento em que terminei de chorar. Não porque tenha deixado de doer, mas porque percebi que a dor não é um plano de ação. Nos dias seguintes, organizei os documentos tal como no trabalho organizava as informações de risco, não por uma vingança fria, por uma necessidade de ordem. Pasta 1, documentação médica. Pasta 2, mensagens do João. Pasta 3, mensagens da Filomena. Pasta 4, documentos financeiros que eu tinha fotografado ainda antes da intervenção, quando a polícia perguntou o que estava em cima da mesa. Pasta 5, cronologia. Pasta 6, pessoas presentes e potenciais testemunhas. Não instalei escutas. Não segui ninguém. Não tentei aceder ao correio eletrônico profissional do João. Não foi preciso nada disso. Bastou-me o que eles próprios deixaram para trás. A pista mais importante encontrei-a por acaso. Antes do casamento, o João e eu usávamos uma caixa de correio eletrônico conjunta para a organização da festa. Era lá que iam parar as confirmações do fotógrafo, o menu, as faturas das flores, a lista de convidados. Depois de tudo, quis descarregar o recibo da gráfica relativo aos marcadores de mesa. Escrevi na barra de pesquisa Quinta das Tilhas. Em vez da fatura, apareceu uma mensagem antiga, enviada pelo João a partir do seu endereço de trabalho para a nossa conta partilhada. Assunto: tratar depois do casamento. Remetente: Filomena Reis. Data: 9 dias antes do casamento. Abri. Havia ali apenas 4 frases. Já falei com o João. Depois do casamento, ela não terá motivos para recusar. Só temos de resolver a questão da fiança antes que ela se aperceba de como a situação está tensa. Com os envelopes também conseguiremos facilmente reunir umas dezenas largas. Não toques no assunto antes para que ela não comece outra vez com as suas análises. Li a mensagem 2 vezes, depois a terceira. Não havia nenhuma grande conspiração. Não havia um plano maquiavélico para usurpar a minha fortuna. Havia algo mais banal e, por isso mesmo, mais repugnante. A convicção de que a minha recusa era um mero obstáculo que devia ser contornado, que, depois de casada, me seria mais difícil dizer não, que a cerimônia transformaria os meus limites num recurso da família. Mostrei o correio eletrônico a Inês. Ela leu em silêncio. É importante? Perguntei. É importante para o contexto. Mostra que o tema não surgiu de forma espontânea naquela noite. Mas não faças de um único documento eletrônico a prova mágica de tudo. Cada prova tem o seu próprio alcance, ou seja, a câmara pode mostrar que a Filomena entrou às 2h14 com a pasta. Não mostrará o que ela disse no quarto. O Marco pode relatar como estavas depois do sucedido. Não viu a bofetada. A documentação médica descreverá os ferimentos. Não dirá quem os causou. A mensagem do João pode comprovar que ele ligou a desistência da queixa à assinatura financeira. Só em conjunto é que estas peças começam a formar o quadro inteiro. Essa foi talvez a lição mais valiosa daquela semana. Na vida, a verdade raramente aparece numa única gravação que resolve tudo num passe de mágica. Na maior parte das vezes, é composta por pequenos elementos congruentes. Entretanto, do outro lado, a campanha prosseguia. A Filomena mandava mensagens à família. O João disse aos amigos em comum que eu tinha problemas em controlar as minhas emoções. Uma pessoa escreveu-me a dizer que eu devia ter vergonha. Outra afirmou que não há discussão nenhuma que justifique partir o braço a alguém. Aquelas mensagens magoavam, mas não respondi. Apenas a uma pessoa retorqui. Não te peço que acredites em mim. O caso está a ser esclarecido. Não vou expô-lo através de uma aplicação de mensagens. E fiquei-me por aí.
Uma semana depois do casamento, o João apareceu à porta do meu prédio. Não o deixei subir. Falamos pelo intercomunicador. Beatriz, por favor, só quero falar contigo. Podemos falar através dos advogados. Tu és a minha mulher. Isso não te dá o direito de entrar no meu apartamento. Nosso apartamento? Olhei para o ecrã do videoporteiro. Comprei-o 4 anos antes de nos casarmos. Nunca viveste aqui a tempo inteiro. Não é nosso pelo simples facto de no sábado ter exposto. Ele bateu com a mão na porta principal lá embaixo. Tu ouves aquilo que dizes, contas tudo, divides tudo. O meu, o teu, o meu, o teu. Exatamente por isso é que hoje não sou a fiadora de uma dívida de que só tive conhecimento às 2 da madrugada. A mãe estava em pânico. A empresa teve um mês difícil, 137.400 euros a dias do vencimento. Isso não é um mês difícil. Ele ficou calado. Tu sabias como as coisas estavam más. Não tão más. Sabias o suficiente para não me contares antes do casamento, porque eu sabia qual ia ser a tua reação. O problema é esse. Beatriz, eu amo-te. Durante um momento não disse nada. Há 2 anos e meio que essa frase tinha um peso enorme para mim. Agora soava a uma palavra passe inserida no campo errado do formulário. O amor não é autorizar um crédito, disse eu. E não é dar autorização para que me batam. Eu não te queria bater. Mas bateste-me, porque te estavas a envolver com a mãe em empurrões. Boa noite, João. Desliguei o intercomunicador. Fiquei no hall de entrada durante um bocado. O coração batia-me com força, mas não descia a rua. Umas semanas mais tarde, descobriu-se que a gravação do corredor da Quinta das Tilhas de facto existia. Não a recebi na mão de imediato. Foi apreendida através dos canais apropriados. Mais tarde, quando a Inês me explicou o seu impacto, o mais relevante era um detalhe elementar. A Filomena afirmava anteriormente que só tinha aparecido no quarto depois do grito do João, por ter ouvido confusão vinda do corredor. A câmara mostrava-a a entrar no nosso quarto às 2h14 com o portátil, a pasta e o saco com os envelopes, e só a sair depois da chegada da GNR. A versão dela não batia certo com a cronologia. O Marco prestou as suas próprias declarações, disse que me vira com sangue no lábio, ainda antes de eu ter ido para o hospital. Disse também que mais cedo nessa noite tinha ouvido a minha conversa com a Filomena sobre os envelopes. Não alegou conhecer a história toda. Não era preciso. Foi precisamente por isso que ele foi considerado credível. O caso não ficou fechado numa semana ou num mês. E ainda bem que assim foi. As histórias de internet adoram justiça entregue na mesma noite. A vida real funciona de forma muito mais lenta. Há interrogatórios, relatórios, prazos, perícias, perguntas adicionais. Cada um tem o direito de expor a sua versão. Cada alegação tem de ser verificada. Eu também tive de responder a perguntas difíceis. Fechar a porta era estritamente necessário? Como aconteceu ao certo a lesão na mão? Viu onde o João tinha os dedos. Podia prever que a porta se ia fechar com tanta força? Eu não respondia ao que gostava que a minha história soasse. Respondia de acordo com a minha memória. Às vezes dizia, não sei. Às vezes não me lembrava do segundo exato. Às vezes dizia, sim, eu estava cega de raiva, porque de facto estava. Estar furiosa, no entanto, não significava que planeasse partir os dedos a quem quer que fosse. Foi aí que comecei a entender mais uma coisa. Defender os nossos limites não exige que nos apresentemos como uma vítima perfeitamente plácida, que nunca levantou a voz e que nunca fez um gesto mais brusco. Pessoas ameaçadas têm reações. O crucial é o que fizeram, por quê e em que sequência. A Inês disse-me num dia, no seu escritório na Avenida da Boa Vista, tu não tens de ser cristalina para teres direito à proteção. Só tens de dizer a verdade. Registrei aquilo na memória. Entretanto, a empresa dos reis começou a afundar. Não por minha causa, e isto é relevante. Durante as primeiras semanas, a Filomena andou a repetir a toda a gente que a Beatriz destruíra o negócio de família. Se eu escutasse só a versão dela, se calhar até chegava a acreditar. O problema é que o empreendimento já passava por graves apuros antes do nosso casamento. 2 grandes empreitadas tinham sido mal orçamentadas. Um cliente continuava a protelar o pagamento. A empresa tinha contratos de locação financeira, dívidas a fornecedores e uma fatura em atraso superior a 85.000 euros,
perante um subcontratado da área técnica. Para piorar a situação, a Filomena mantivera anos a fio um armazém gigantesco de adereços decorativos, cuja larga parte não tinha qualquer uso prático. A minha assinatura não ia gerar um negócio saudável, ia apenas comprar algum tempo a troco do meu sossego, da minha casa, do meu risco. Quando me recusei, o credor não validou a garantia proposta nos moldes em vigor. A firma teve de procurar saídas alternativas. Venderam uma carrinha de caixa fechada e libertaram o armazém fora do porto. A Filomena rescindiu com 2 empregados sazonais. Posteriormente, algum equipamento foi liquidado. Não fiquei contente com aquilo. E isto também é pertinente para mim. As pessoas frequentemente julgam que recuperar a nossa própria força de vontade tem de ter um sabor de vingança, que é obrigatório observar a ruína do outro e experienciar deleite. Eu sentia maioritariamente um imenso alívio por as dívidas deles não serem da minha responsabilidade. Isso era triunfo suficiente. A conversa mais difícil, no entanto, não aconteceu com o João nem com a Filomena. Aconteceu com o meu pai. Fui visitar os meus pais a Rio Tinto numa tarde de domingo. O meu pai estava sentado à mesa da cozinha a arranjar um relógio antigo, ainda que todos soubéssemos que ele não percebia péva de relógios. Ele fazia sempre aquilo quando queria manter as mãos ocupadas. A minha mãe fatiava um bolo que ninguém tinha apetite para comer. Durante a primeira meia hora divagamos sobre tudo, menos sobre o casamento, sobre os elétricos da STCP, sobre a vizinha, sobre os preços da manteiga no supermercado. Por fim, o meu pai pousou a chave de fendas. Posso fazer-te uma pergunta? Claro, porque não nos disseste antes que aquela senhora te falava dessa maneira? Eu sabia a quem ele se referia, porque eu acreditava que me ia safar sozinha. Isso não é uma resposta. Suspirei. Eu tinha vergonha. A minha mãe parou de cortar o bolo. De quê? De permitir que ela falasse de vocês como se fôssemos cidadãos de segunda categoria. Do facto de o João ficar calado perante isso. De depois eu regressar a casa e mentalizar-me de que qualquer pessoa tem de aturar uma sogra problemática. O meu pai contemplou as próprias mãos por um tempo. Dedos grossos, cicatrizes originadas por décadas de trabalho duro, pequenas pintas negras de graxa e de óleo de motor, que provavelmente já não havia forma de lavar em definitivo. Escuta-me bem, disse ele. Eu não preciso que tu defendas a minha honra à mesa dos outros, mas se alguém te pisa e tu te calas unicamente para manter a paz, essa paz já não é genuína. Senti um aperto na garganta. Eu achava que ceder um pouco fazia parte do matrimônio. E faz, mas um compromisso não é quando só uma das pessoas cede em tudo e a outra pessoa lhe chama amor a essa atitude. A minha mãe sentou-se a meu lado. Nós não queremos que regressemos a casa com a ideia de que perdeste, garantiu ela. Queremos que tu saibas que tens para onde regressar sempre que escolheres proteger-te a ti própria. Faz toda a diferença. Foi nessa ocasião que eu chorei pela segunda vez desde a noite das bodas, só que desta vez com toda a calma, não de pavor, mas sim de grande alívio. Alguns dias decorridos, a Inês reviu comigo a documentação do apartamento, as escrituras e o histórico de liquidações. Numa das mensagens, o João aludira que, visto estarmos casados, deveria deter o direito à metade de todo o patrimônio. A Inês cortou o mal pela raiz sem grandes espaventos. A aliança não constitui uma chave mestra automática para qualquer posse que o cônjuge tivesse antes, afirmou ela. É por isso que não nos desfazemos da papelada e jamais assinamos algo sob coação. Já nem se tratava propriamente da casa. Tratava-se da rapidez com que a expressão "o nosso" pode ser transformada numa alavanca. Quando um dos lados recorre a ela exclusivamente para almejar o acesso aos bens do parceiro. Aquela experiência transformou outrossim o modo como eu perspectivava as finanças. Anteriormente, a autonomia financeira remetia-me essencialmente para a prudência. Depois dessa madrugada, compreendi que, em certas ocasiões, funciona como uma camada extra de proteção pessoal. Deter um IBAN independente não dissolve uma situação de abuso. Amortizar poupanças não atesta bravura automática. Porém, a capacidade de pagar um alojamento, as despesas com um advogado, as viagens ou a possibilidade de subsistir algumas semanas sem depender do consentimento de terceiros, pode e vai redefinir drasticamente
à margem de manobra de alguém no epicentro de um cataclismo. E era exatamente este aspecto que mais tarde decidi transmitir. Não espalhar fobia ao compromisso do casamento, nem desconfiança generalizada. Fomentar consciencialização. 3 meses após o copo de água, meti os papéis de forma a dissolver o matrimônio. Quando subscrevi a procuração no escritório da Inês, a mão nem sequer me hesitou. "Estás mesmo certa disto?" perguntou ela. "Não questiono enquanto causídica, questiono na qualidade de amiga." Observei a paisagem exterior através da janela. Lá embaixo, na zona da rotunda da Boa Vista, as pessoas caminhavam a passos largos rumo aos empregos, envoltas em sobretudos robustos. Estávamos em janeiro. A chuva fria e agreste que desabara de manhã transformara-se numa lama cinzenta pelo asfalto. Na noite de núpcias, eu convenci-me de que a minha vida tinha chegado ao fim. Disse-lhe: "Agora tenho a consciência plena de que o que acabou foi somente uma única decisão equivocada que eu tomara." A Inês acenou em concordância. "Então assina lá isso." E eu assinei. Em fevereiro, o João remeteu-me um extenso correio eletrônico. Não figurava no texto qualquer pedido formal de perdão, ao menos não ao estilo do que eu qualificaria de uma desculpa cabal. "Lamento profundamente que as coisas tenham chegado a este ponto. Lamento que te tenha sentido alvo de ataque. Nunca foi minha intenção que interpretasses a minha atitude como um ato de violência. Eu escrutinava estas linhas e assombrava-me constatar como um ser humano tem o poder inato de se esquivar a ser responsável ao embrulhar os eventos num léxico, na aparência, polido. Não te desferi um golpe, tu é que te sentiste debaixo de fogo. Não te impus qualquer dever, a situação é que derrapou irremediavelmente. Não houve resposta da minha parte. A minha ausência não significava uma pena aplicada, era somente a marcação da fronteira. No decurso do mês de março, a Filomena interpelou-me a sugerir um café. Eu rejeitei a premissa. A Inês acautelou que eu não detinha dever nenhum, mas a Filomena asseverava pretender a troca de impressões só e apenas uma derradeira vez. Na ausência do João, de juristas, longe de histerismos, demorei 48 horas a elucubrar sobre a razoabilidade da proposta. Fui condescendente com meia hora na mesa de uma pastelaria nos arredores da Boa Vista. Um sítio exposto às claras do dia e optando por um assento próximo da porta. Não fruto do medo, mas sim fruto da aprendizagem arduamente colhida, que me convenceu de que o cuidado suplementar deixara de equivaler a uma fenda de covardia. A Filomena não sofreu de impontualidade. Exibia-se distinta, mas sem semblantes dramáticos nem carências indumentárias. Era tão só banal. Prescindia de um cabeleireiro irrepreensível. Não usava os eternos brincos de pérola, nem envergava mais aquele escudo de presunção com o qual, em tempos idos, invadia os espaços por que deambulava. Tomou lugar de frente para mim. "Bebes alguma coisa?" indaguei. "Não vim pelas bebidas." Eu acenei em aprovação, solicitando de pronto um abatanado. A Filomena fixava o olhar em mim, como se a minha estabilidade funcionasse como uma provocação calculada. "O João perdeu a sua vida toda pelas tuas ações", disparou. Não retorqui de supetão. "O que perdeu rigorosamente? O matrimônio, as simpatias e amizades. A nossa empresa titubeia penosamente, e toda a gente morde as costas dele no coscovilho diário. A própria mão dele jamais recuperou totalmente. O João abriu mão do seu matrimônio a partir do segundo em que decidiu agredir-me. Tu verdadeiramente tens inaptidão para assumir que, da tua parte, perpetraste de igual maneira atos repulsivos. Lamento que o mesmo tenha originado uma fratura visível. Nunca desejei decepar a sua integridade física. Contudo, os dedos deram de si. Aconteceu ao envidar esforços por fechar a chave uma porta, resguardando-me da figura que ainda há pouco abusara de me reter fisicamente e não teve escrúpulos de me magoar. A Filomena encerrou a expressão facial, apertando os beiços de fúria contida. "Isso tudo já te foi ensinado à medida, de cartilha pronta. É negativo. O meu repertório está somente meditado de forma meticulosa. Éramos todos família. Pertencer ao núcleo familiar não equivale ao livre-arbítrio na aposição do meu nome num papel. Outra vez o dinheiro. Negativo. Era o consentimento. A minha ex-sogra arqueou as costas avante no rumo do meu plano físico.
O problema nunca foi apenas uma agressão física ou a assinatura de um papel. O problema sempre gravitou à volta da vossa convicção de que a paz na família dependia obrigatoriamente da minha total submissão. Eis precisamente o motivo pelo qual jamais me reconectaria com a vossa família, acentuei eu. Não apenas por me tentarem forçar a assinar um guião alheio, mas, sobretudo, pela vossa perpétua intransigência em assumir que a minha recusa justificava qualquer escalada de violência no local. A Filomena atirou com as costas na cadeira e sentenciou: acabaste por ser a culpada pela ruína do meu filho? Talvez não o seja de forma óbvia, respondi eu, mas ele protagonizou um episódio atroz, tentando passar para meu próprio encargo as consequências daquilo que ele próprio provocou. O indivíduo era apaixonado por ti, provável, e contudo, esse facto em nada remedia às sequelas. Levei a chávena à boca. O sentimento de que eu deveria capitular totalmente e abdicar da minha autodefesa perante agressões rouba-me a tranquilidade vitalícia e a minha segurança mais elementar. A Filomena silenciou por longo espaço, reatando mais em sussurros compassados. Destruíste o meu filho. Arrastei o pires da xícara, posicionando-a intacta, em vez da sua premissa deturpada. Entenda que o João exilou-se da minha vida num momento particular e indelével. Foi a altura singular em que o homem estimou e fez balanço, elegendo que o muro traçado pelos meus limites carecia de importância em contraponto às vossas exigências. O seu raio de observação incidiu sobre as minhas mãos, e de que forma reagiu o apêndice dele perante a adversidade clínica? A sua capacidade manual refloresceu positivamente, e o alento proveniente da minha retidão regressou da mesma feita? Essas foram as considerações derradeiras e lapidares que lhe facultei nesse dia assinalado. Levantei-me, paguei as bebidas e saí sem olhar para trás. Fugi de espreitar em retrospectiva. A primavera atrasara-se nesse ano. Ao cruzar do mês de abril, persistiam os dias frios e o céu cinzento. Só durante o mês de maio, que antecedeu o final destas crônicas, é que a folhagem primaveril invadiu espetacularmente o coração de Sedofeita no Porto, transparecendo algo tão vívido que quase parecia que as próprias árvores tinham ficado à espera do momento certo para acordar de um longo inverno. Amanheceu um sábado luminoso e abri de par em par as janelas do meu apartamento. Lá de fora vinha o som metálico dos elétricos da STCP e as gargalhadas rítmicas das pessoas nos passeios. Um vizinho carregava sacos de pão quente acabado de comprar na padaria da rua. Fiz um café e sentei-me à mesa da sala. Aquela exata mesa onde eu e os reis outrora imaginamos perspectivas ambiciosas para o nosso futuro conjunto antes de tudo desabar. Por uns momentos, pensei se valeria a pena deitar a mesa fora, como se fosse lixo, para apagar as memórias. Mas depois concluí que nenhuma regra me obrigava a deitar fora mobília que não tinha culpa do que aconteceu. Essa mesa recusava a presença do João com total frontalidade. Era a minha casa, a minha vida, e agora estava inteiramente livre da interferência ou usufruto de quem me quis subjugar. No meu trabalho como analista, passei a ter um cuidado redobrado quando olho para as finanças de casais. Não me tornei numa pessoa amarga, nem ando por aí com uma bandeira a dizer que o casamento é uma armadilha ou que tenho o dom sagrado de adivinhar o futuro das relações dos outros. Falo apenas daquilo que sei. Nas minhas formações e exposições, recuso-me a fazer da minha tragédia pessoal um espetáculo. Não sou uma heroína, nem líder de um movimento. Sou apenas uma mulher que aprendeu uma lição da pior maneira possível e que agora tenta passar essa mesma lição a outras pessoas, para que não caiam nas mesmas armadilhas financeiras e emocionais que eu própria enfrentei. Falo apenas com base na experiência prática e profissional que possuo. Uma conta conjunta e um apelido partilhado não vos obrigam a aceitar tudo. O amor não é um contrato onde entregam o vosso livre-arbítrio, cega e incondicionalmente. A comunhão de vida não significa que o vosso patrimônio, a vossa segurança e as vossas poupanças passem a estar disponíveis para encobrir as decisões ruinosas de terceiros. Ter o nosso próprio fundo de maneio, a nossa própria conta e a capacidade de pagar um advogado, um alojamento temporário ou despesas básicas não é falta de amor. É uma linha de defesa,
O facto de amarmos alguém não nos obriga a assinar o nosso próprio fim sob coação. Isso era algo que, antes daquela noite, eu achava ser um cenário impossível. O limite da nossa integridade individual é sagrado e intransponível. Quando a pressão externa e as exigências da família tentam esmagar a nossa vontade, temos o direito incondicional de dizer não. Nenhuma aliança de casamento anula o nosso direito de nos defendermos de agressões imerecidas. E, infelizmente, a violência doméstica ou financeira raramente começa com uma bofetada física. Ela germina de forma silenciosa, dissimulada, através de piadas sarcásticas, de pequenas exigências financeiras, de comentários depreciativos que visam rebaixar e isolar a pessoa, cortando-lhe as vias de fuga e fazendo-a duvidar da sua própria clareza mental. Começa quando o vosso dinheiro passa a ser exigido como se fosse deles, e a vossa recusa é imediatamente tratada como histeria. É por isso que, olhando para trás, o meu maior triunfo não foi uma vingança dramática. Foi a recolha metódica de provas, foi ter guardado cada mensagem, cada relatório médico, cada papel, longe das mãos de quem me queria silenciar. Rejeito reavivar os momentos mais sombrios daquela noite apenas pelo choque gratuito. O que eu quero que retirem desta história é o momento exato em que eu recusei ser submissa. O momento em que eu disse não e não recuei, mesmo perante a dor. A vossa dignidade não se defende apenas nos tribunais ou através de relatórios médicos. Defende-se no momento exato em que impõe o vosso limite e não permitem que ninguém o ultrapasse, exigindo o respeito absoluto que qualquer ser humano merece. O verdadeiro amor exige partilha, compromisso e adaptação, mas nunca a subserviência cega. O amor não vos pede que entreguem as vossas contas bancárias sob chantagem, nem exige que assinem fianças ruinosas para provar afeto. O vosso corpo, as vossas poupanças e as vossas escolhas pertencem-vos. E se, em algum momento da vossa vida, alguém tentar usar a palavra família para vos forçar a aceitar o inaceitável, lembrem-se desta história, olhem-se ao espelho e questionem se estão numa relação de verdadeira parceria ou numa armadilha de dependência. Eu ambiciono um amor verdadeiro, de braços dados, em total igualdade. Recuso a caricatura de mulher submissa que eles queriam que eu fosse. Por isso, nunca tenham medo de proteger o que é vosso e de usar a palavra mais libertadora de todas, em alto e bom som: não.